Primeiramente, eu quero dar boa noite, desejar a todos aí uma segunda-feira, um final de segunda-feira maravilhoso. Espero que vocês curtam essa companhia por aqui. A temática de hoje que nós vamos abordar é como renovar um guarda-roupa sem precisar gastar muito. Então, por que eu sugeri esse tema? É o seguinte, nesse momento em que estamos vivendo, né, todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, passando quase que a maior parte do tempo em casa, se não a maioria mesmo, é exatamente o momento da gente dar uma revigorada, uma repaginada no nosso guarda-roupa. E isso não necessariamente quer dizer que a gente precisa gastar rios de dinheiro. É óbvio que a gente vai considerar a possibilidade de fazer determinados investimentos a curto, médio e longo prazo, a depender de cada um, né? Do contexto de cada um, da necessidade de cada um e, acima de tudo, das possibilidades de cada um. Então, aqui são ideias, sugestões, mas cada um tem um contexto de vida que vai ditar, né, a sua forma de conduzir as suas ações e tudo mais. Mas o fato é que esse é um momento muito propício para a gente entrar no nosso guarda-roupa, vasculhar o nosso guarda-roupa, estabelecer aquela relação amistosa que eu sempre prego aqui. E nada como ter um tempo, né, ter um momento para a gente se dedicar, ter realmente um processo, uma forma de fazer tudo isso, e é por essas e outras que eu tô aqui hoje para dividir isso com vocês. Então, o primeiro ponto que a gente já começa aqui, que não tem como fugir e é até uma certa continuidade da live, né, do nosso Clube do Estilo da segunda-feira passada, que foi falando sobre um guarda-roupa funcional, um guarda-roupa inteligente, um guarda-roupa ideal, né, se é que existe um guarda-roupa ideal. Então, a gente finalizou o passo a passo de um guarda-roupa funcional. Inclusive, quem não viu esse vídeo, ele tá lá no YouTube. Toda segunda-feira a gente tem o nosso Clube do Estilo aqui e esse vídeo vai ser... eu vou subir ele no canal todo domingo posterior, sempre com os melhores momentos, assim, feito uma edição para que fique realmente só conteúdo ali, tá? Então, quem perdeu e quiser assistir, é só ir lá no YouTube. Então é o seguinte, partindo do ponto onde a gente parou no Clube do Estilo, não é uma sequência, tá? Mas faz sentido essa conexão. O que acontece? Um dos últimos pontos aí pra gente conseguir, pra gente chegar mais próximo daquele guarda-roupa ideal, daquele guarda-roupa funcional, é exatamente o quê? É a gente partir pro closet cleaning. O closet cleaning ou closet clear, enfim, é uma das etapas da consultoria de imagem e estilo. Nós, consultores de imagem e estilo, a gente faz isso na casa do cliente, na casa da cliente, né? Hoje eu não tenho mais agenda para consultoria de imagem e estilo presencial, mas eu trabalho com isso desde 2013, para quem não sabe, para quem é novo por aqui e tudo mais. Então, nesse momento da consultoria, o que a gente faz? A gente entra no guarda-roupa da pessoa e mostra para ela, ensinando por quê? Porque a gente aposta muito na ideia de uma autonomia. Então, a gente quer que o cliente, né, que a pessoa que nos contratou, tenha essa desenvoltura de fazer isso por si só dali para frente. Então, a gente passa a técnica, passa o método para desenvolver essa autonomia. E aí, nesse momento, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma triagem, né? E é o que a gente chama de triagem sincera. É nesse momento que a gente vai fazer uma análise do que realmente a gente gosta. Por quê? Porque tem algum apego, porque realmente nos veste bem, porque a gente ganhou de alguém querido, ou a gente tem ali aquela roupa acumulada que a gente mantém ali sem usar entre estação e sai estação e não usa, né? Então a gente tem que fazer uma separação do que deve ficar, porque realmente usa, porque realmente favorece, porque realmente você gosta, enfim, o bolinho ali, a pilha do que deve ficar. Por outro lado, a gente tem que fazer uma pilha do que deve ser reformado, e aí reformado a gente considera algumas coisas que estão com um buraquinho, ou um botão por fazer, ou um zíper por arrumar, uma barra da calça por fazer, ou de repente se você engordou e precisar fazer algum ajuste, fazer esse ajuste, não ficar com roupa parada, ou por outro lado, se você emagreceu muito, fazer esse ajuste. Então, nesse momento é onde a gente vai analisar o que precisa ser feito, porque, por exemplo, tem roupas que às vezes
ela não tá te caindo muito bem, você não se sente segura e bonita nela, exatamente porque o caimento não tá certo, o detalhe aqui da manga tá fora do lugar, o punho tá comprido demais, ou a barra tá curta demais ou comprida demais. Então, fazer esse ajuste vai fazer com que não só você tenha mais peças no seu guarda-roupa, na prática, como também você consiga otimizar mais, né? Fazer essa multiplicação dos looks que você já tem por lá. Então, ó, primeira listagem, né? Primeira pilha, as roupas que vão ficar, que você gosta, as roupas que vão para a reforma e as roupas que vão sair, né? Seja para doação, ou sejam roupas que realmente não têm mais condições de uso, assim. Embora, na grande maioria das vezes, alguém sempre vai ter um uso para determinadas roupas, né? Porque a gente tem que lembrar, acima de tudo, que muito mais do que um aspecto visual e de estilo, a roupa tem um aspecto funcional, que é de proteção mesmo. Então, sempre tem alguém para aproveitar. Então, ou você vai doar, ou você vai desapegar, né? Vender de alguma forma, enfim, colocar no brechó. Tá muito em alta essa coisa dessa troca, né? Do reuso e tudo mais. Então, fazendo essa triagem sincera, né? A gente necessariamente vai conseguir com que o nosso guarda-roupa tenha uma circulação maior. Isso significa que a gente vai conseguir ver melhor, a gente vai conseguir detectar melhor as peças que a gente tem no guarda-roupa e, acima de tudo, o que está nos faltando, né? Ou seja, com essa análise, né, com essa triagem que eu gosto de dizer que é uma triagem que deve ser sincera, a gente vai ter a dimensão de quais são realmente as nossas necessidades. A gente tem que lembrar, a gente tem que pensar que cada um tem um contexto e cada um tem uma necessidade. Por exemplo, o guarda-roupa de uma executiva definitivamente não é o mesmo que o guarda-roupa de uma educadora física. Então a gente tem que perceber, né, quais são as peças, né, que a gente mais usa, por onde a gente deve começar na hora de pensar em investir para renovar o que a gente já tem no guarda-roupa. Então, muitas vezes a gente precisa de peças coringas, peças pontuais, para que a gente consiga dar uma levantada, para dar uma elevada na nossa produção, sem precisar fazer um investimento de um guarda-roupa do início ao fim, né? Então, antes de tudo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é: qual é a minha necessidade? Onde eu passo maior parte do meu tempo? Por exemplo, eu sempre falo muito de roupas de trabalho. Por quê? Porque na grande realidade, na grande maioria da realidade das pessoas, as pessoas passam mais tempo no trabalho do que em casa. Vocês já pararam para pensar que dos 7 dias da semana, a gente fica no mínimo 5 dias na semana no trabalho. E muitas vezes quase que o dia inteiro. Quando não, no sábado também. Tem muita gente que trabalha sábado ou domingo, enfim, 6 dias na semana. Então, quando a gente parte desse pressuposto, por mais que a sua grande paixão não seja, sei lá, roupa de trabalho, que tal pensar em adquirir peças para o ambiente de trabalho, mas que você, né, na hora de adquirir, pense que elas possam ser usadas no seu convívio social, no seu momento de lazer, nas suas viagens ou algo do tipo. Então, assim, por mais que talvez o seu foco nem seja incrementar o seu guarda-roupa de trabalho, o fato de você passar mais tempo ou muito tempo no ambiente de trabalho faz com que a gente deva ter, sim, uma atenção voltada para a aquisição desse tipo de peça. E aí, no Clube do Estilo anterior, muita gente me perguntou assim: você acha que a gente deve ter um guarda-roupa de trabalho, um guarda-roupa sem ser de trabalho? Aí eu falei que, particularmente, eu não acho isso certo, que eu acho que é um desperdício, né? É uma forma pouco inteligente da gente aproveitar tanto o que a gente tem no guarda-roupa quanto o nosso investimento. Então, assim, não vou ser aqui hipócrita de dizer que eu não tenha roupas que são mais voltadas para o trabalho, roupas que são mais para o ambiente social, para uma festa. Isso é óbvio. Mas, de forma geral, não acho inteligente a gente fazer um investimento pensando em um ou em outro, porque isso limita e isso engessa e acaba bloqueando um pouco o nosso processo criativo, né? Se você compra um blazer e fala, eu vou usar só para o trabalho, você nem olha para ele quando chegar no final de semana, sendo que um blazer, do mais formal possível, pode ser um blazer preto, com uma camisetinha básica de golinha alta, com um shortinho jeans ou com uma calça destroy, fica muito legal. Fica uma produção, né, voltada para o esportivo, para o casual e tudo mais, que
muitas vezes a pessoa nem sequer chega a cogitar, né, nessa ideia. Então, mais uma vez, observar as suas necessidades, mas acima de tudo, não limitar as suas necessidades a determinadas prioridades na sua vida, como por exemplo, uma roupa que seja só para o trabalho ou uma roupa que seja só para o final de semana. Acima de tudo, a gente consegue valorizar ainda mais, né, quando a gente faz alguma aquisição, quando a gente não tem esse tipo de preconceito. A ideia é que a gente busque criar combinações dentro do nosso contexto, dentro da nossa vida. Cada um tem um contexto, cada um tem uma necessidade, cada um tem uma rotina e tudo mais. Então, por exemplo, a gente tem um excesso de informações na internet, nos blogs, nas revistas especializadas, nos programas de televisão, referência, é inspiração, são possibilidades, assim, 1000, né? E isso, a gente tem que ter um cuidado para depurar esse tipo de informação no seguinte sentido. Isso tudo deve servir de pontapé inicial, né, de base, mas não deve limitar ou determinar as nossas escolhas. Traduzindo isso, o que eu quero dizer? Muitas vezes, sei lá, de repente você viu que tá super na moda uma calça de couro, bem justa, uma calça de couro. Será que aquilo vai fazer sentido no seu contexto, no seu dia a dia, por mais bonita que seja? Eu confesso que pra mim não faz sentido. Eu tenho uma certa dificuldade em inserir elementos do estilo sensual no meu estilo nato, né? No meu estilo nato. Então, eu sei que essa é uma aquisição que eu deveria pensar muito, mas muito mesmo antes de adquirir. Então, quando a gente pensa nisso, a gente faz aquisições mais acertadas, né? A gente faz compras mais acertadas na hora de renovar o nosso guarda-roupa. Então, qual que é a grande dica, qual que é o grande lance que eu trago aqui, né, já na parte mais prática desse conteúdo aqui, desse tema. Como seria o estilo sensual? O estilo sensual é um estilo... Sensual não quer dizer que é sexy ou vulgar. Pode ser, tem que ter sempre esse cuidado. A gente tem que ter cuidado com os extremos, né? Um pode ficar simplificado demais, ou o outro pode ficar over, né? Então, assim, todos os estilos a gente tem que ter um cuidado. E no estilo sensual, a gente percebe muito, assim, um animal print bem marcante, estampas, né? Estampas, cores muito vivas, peças mais justas, ou que tenham uma fluidez, mas que tenham um decote mais profundo, tem muito couro, tem muita transparência. Então, basicamente, assim, de forma muito rápida, inclusive eu quero trazer aqui tô adiantando aqui uma programação que eu fiz hoje para vocês. A cada segundo eu vou trazer e vou esmiuçar um estilo. Nós temos 7 estilos universais e eu vou trazer cada dia um. Por quê? Porque cada estilo comunica uma coisa ou deixa de comunicar outra. Então, muitas vezes a gente quer parecer de uma forma ou de outra e a gente pode pegar informações de determinados estilos para a gente projetar uma imagem que a gente queira. Fenda também tem tudo a ver com o estilo sensual. Então, eu vou trazer aqui toda segunda-feira, nos próximos dias aí, eu vou trazer um dos estilos universais, vou dissecar esse estilo universal, tanto em termos de comportamento, maquiagem, cabelo, roupa e tudo mais, e analisar algumas pessoas públicas, famosas e tal, que têm determinados estilos, né? Esses estilos que vocês vão conseguir vislumbrar, né? Checar isso na prática, como funciona. Eu acho que vai ser muito bom e vai ser muito rico para vocês. Continuando. Então, o ponto de partida pra gente fazer, né, uma boa aquisição, pra gente renovar o nosso guarda-roupa, de fato, apostar no clássico, assim. Apostar no clássico é sempre minimizar um risco. Por isso que toda essa semana, quem me acompanhou no meu Instagram, viu que eu trouxe peças básicas para investir. Que fosse uma calça jeans, que fosse uma camiseta, ou um blazer, ou um vestido preto. São peças, né, que vão otimizar tudo que você tem no guarda-roupa, são intercambiáveis entre si, e são peças que vale a pena ter, assim, independentemente do seu estilo. Então, uma jaquetinha de couro, uma jaquetinha jeans, enfim, são peças clássicas, coringas, versáteis, atemporais e que definitivamente não tem erro, assim.
Então, se for investir, se a ideia é renovar o seu guarda-roupa, parta dessa premissa, né? Se a ideia é, não posso gastar muito agora, mas preciso dar uma renovada, preciso dar uma circulada, tenha o básico, tenha esses essenciais que a gente chama, né? Não é à toa que a minha coleção, minha collab com a Jardim, chama essenciais, exatamente porque quando a gente tem os essenciais, a gente tem tudo. Porque no detalhe a gente consegue fazer todas as modificações e eu vou falar um pouco mais disso. Então, assim, ó, aproveitar esse momento para fazer uma lista, né, no seu guarda-roupa. Olha no seu guarda-roupa, será que eu tenho a calça jeans que me favorece? O que é uma calça jeans que me favorece? É uma calça jeans que tem um bom caimento, é uma calça jeans que de repente não tenha uma lavagem muito marcante, né? Quanto menos lavagem uma calça jeans tem, ou seja, quanto mais escura ou mais lisa ela for, mais clássica e eterna ela é. Então, ter isso em mente, né, na hora de fazer a sua aquisição, faz toda a diferença. Será que você tem um modelo desse de calça, um tipo desse de calça no guarda-roupa? Será que, se não tem, será que não é isso que está faltando para você dar uma guaribada nas suas produções? Uma camiseta básica. Uma camiseta básica é simplesmente uma peça que transita por todos os estilos universais, o que vai ditar o tom, né, daquele estilo, que vai ditar a produção, o final da produção, é exatamente se... Tem alguém arrastando aqui em cima. É exatamente a forma como você faz o acabamento. Então, por exemplo, no estilo casual, né, esportivo, realmente você vai compor com uma jogger, com um tênis ou algo do tipo. No estilo mais clássico, provavelmente você vai compor com uma saia, de repente uma saia lápis ou com um blazer e tudo mais. Se for no estilo mais romântico, você vai combinar com uma saia rodada com um floral, né, ou que tenha um plissado, alguma coisa que traga essa delicadeza. Se for um estilo mais, sei lá, criativo, você vai misturar cores, né? Vai colocar uma camiseta com um casaco de outra cor, com outras estampas e tudo mais. Tudo isso para dizer que você não precisa ter no guarda-roupa uma camiseta se você apenas for do estilo esportivo ou casual. Você pode ter uma camiseta e transitá-la, inclusive nos exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. Deixa eu só ver como estamos de hora. Estamos com tempo. Eu vou mostrar um pouco disso, de produções usando camisetas básicas, né? Então, assim, realmente eu não vou bater muito nessa tecla, porque eu vim falando muito disso desde a segunda-feira passada, durante todos os dias dessa semana, nos stories eu vim complementando, né, esse conteúdo de uma forma mais consistente. Então, para não perder muito tempo, eu já vou para o próximo ponto. Agora, um detalhe. Se a ideia é investir em peças que dão aquele up, e isso é muito importante, inclusive era o segundo tema que eu tinha colocado aqui, que eu ainda vou trazer porque muita gente votou neles, então aqui todo mundo tem voz. A diferença foi só que um veio primeiro. Que são peças que dão um up, né, na produção. E aí vale pensar em mangas bufantes, alguma camisa que tenha um acabamento mais estruturado, ou então um colete que tem uma presença toda especial, um super blazer, de repente um blazer no xadrez príncipe de Gales e tudo mais. Então, na hora de pensar nesse up, né, nessas peças que de repente não vão possibilitar milhares de produções, mas vão ser suficientes para dar uma levantada em várias, ou seja, né, não vai multiplicar tanto quanto uma peça mais clássica, mais versátil. E aí vale a pena então ficar de olho nas promoções, nas liquidações, assim. Nessa era de quarentena, né, as pessoas estão aí no isolamento, a moda de forma geral tá tendo que se reinventar absurdamente, assim. A todo instante eles estão tendo que rever seus conceitos, rever a forma do seu produto chegar até o consumidor final. E a gente tem que entender, né, que o mercado da moda é o segundo mercado que mais movimenta aí a indústria no Brasil, no mundo, se duvidar. E é muita gente que pode ser que fique na mão e tudo mais. Então, eles estão tendo que rever isso. Aliás, todo mundo está tendo que se reciclar nesse momento, né? E aí, aproveitar o momento para
ficar de olho nas promoções, nos descontos, nas liquidações, porque aí sim vale a pena investir em peças que podem dar aquele super up, ou, de todo modo, se a ideia é dar uma renovada no guarda-roupa, partir dos clássicos, que são sempre clássicos, como eu falei aqui pra vocês. Vamos lá. Quinto ponto. Quando a gente tem um guarda-roupa funcional, ou seja, um guarda-roupa básico, um guarda-roupa talvez clássico ou neutro, né? Um guarda-roupa que funcione, mas que não seja nada demais, a gente pode pensar na ideia de apostar nos acessórios. E aí sim, porque investir em acessório é uma ótima forma da gente renovar o guarda-roupa sem precisar gastar demais. Então, assim, eu sei que muitas vezes a gente fica um pouco limitado pelo contexto que a gente tá vivendo, mas aqui eu tô falando sobre a vida, tá, gente? Então, assim, pensar num maxi brinco, sabe? Quando eu tava vestindo, eu tô com um macaquinho, acho que quando eu levantar depois vocês vão ver. Eu tava pensando, vou colocar um brinquinho que é um conjunto desse anel que eu uso e tal. Aí eu falei, gente, não, vou colocar um brinco comprido. Hoje eu consegui fazer um babylisinho na frente do meu cabelo, vai dar uma valorizada e tudo mais. Então, pequenos detalhes fazem grande diferença, assim. Eu poderia ter colocado aqui uma tiara, né? Uma tiara com um detalhe, com uma pedraria que eu tenho também. Dá um super up na produção. E poderia ser uma camiseta e um shortinho jeans que eu estaria aqui e ia fazer uma grande diferença, né? Ou então um maxi colar, uma amarração de lencinho, um lenço na cabeça com um rabo, um detalhe no coque. Então, a gente tem que... Assim como tá todo mundo tendo que se reciclar, né? Entender melhor como as coisas vão funcionar e tudo mais, com vocês também vai ter que ser assim, né? Não só para quem trabalha com a moda ou quem trabalha com consumo ou algo do tipo. Todo mundo vai ter que se reinventar, vai ter que se reciclar, vai ter que procurar entender como se contextualizar melhor. E essa relação que a gente fala tanto do guarda-roupa, ela é muito importante, porque ela é diária. Vocês conhecem alguém que não precisa de um guarda-roupa? Vocês conhecem alguém que não abre um guarda-roupa todos os dias? Não existe, gente, não existe essa possibilidade. Existem estudos aí, quando a gente estuda nos livros de moda, inclusive eu tô querendo trazer aqui no Clube do Estilo 5 livros para quem não trabalha com moda e nem quer trabalhar com moda. Ou seja, 5 livros de moda que podem mudar a vida das pessoas sem que elas precisem ou queiram trabalhar com isso. Quero saber o que vocês acham sobre isso. Mas eu li uma vez que, assim, desde os primórdios, lá atrás, nos estudos, sempre, mas sempre, a gente tem, né, registros de pessoas, assim, com algum detalhe, com algum acessório, com alguma coisa tampando. Nunca tem 100% de pessoas peladas, simplesmente porque o fato da gente cobrir o nosso corpo de alguma forma, seja com acessório, seja com roupa, seja, né, de que forma for, isso mais uma vez comunica para o mundo, comunica como a gente quer ser visto, como a gente quer ser entendido e lido, né? É a linguagem, mais uma vez, é a linguagem que a gente fala sem precisar abrir a boca. Então, essa relação com o guarda-roupa, ela é pra vida, gente. Ela não é pra quarentena, ela é especial para essa quarentena, porque quando a gente está tendo uma oportunidade da gente estreitar essa relação, da gente estreitar esses laços, ampliar essa amizade que a gente precisa ter, essa relação amistosa que eu tanto falo, porque isso só traz benefício, só traz retorno positivo para sua vida. Então, mais uma vez, aproveite essa quarentena, esse isolamento. Quem pode, eu sei que não é todo mundo, mas muita gente. Esse tempo vai acabar, isso tudo vai passar e a gente, de verdade, vai sentir falta de ter podido aproveitar mais esse momento para coisas que são úteis, como, por exemplo, estabelecer essa relação saudável com o nosso guarda-roupa, né? Então, é realmente muito importante isso e acho que essa mensagem tem que ficar reforçada aqui. Bom, mas seguindo, o 7º passo aí pra gente renovar o nosso guarda-roupa sem precisar gastar muito é aproveitando o que a gente já tem no guarda-roupa, ou seja, utilizando de determinados truques de estilo, né? Truques de styling. O que significa isso? Fazer leituras diferentes de uma mesma peça, assim, né? E isso eu quero mostrar pra vocês com esses exemplos que eu trouxe aqui.
Concordo, elegância pra mim é mais que roupa, é comportamento, concordo plenamente. Mas, não é nem mas, e a roupa complementa isso na gente, né? Essa questão do consumismo exacerbado, essa questão do vestir sem saber a história da roupa, essa questão do comprar por comprar, enfim, tudo isso. Mas então, voltando aqui sobre essa ideia de guaribar, eu vi a Neomara falando de guaribar aqui. Então, pensar que determinados pequenos detalhes podem fazer grande diferença. Então, por exemplo, dobrar uma barra da calça faz toda a diferença, traz um toque de modernidade, de atualidade. Uma calça jeans, uma calça que tá super na moda, né? Essas calças mais folgadinhas, fazer aquela dobradinha na barra, traz todo um charme especial. Dobrar o punho, né, da camisa ou do blazer, né, dar uma arregaçada na manga também traz um charme todo especial. Dar um nozinho na camisa, né, em determinadas situações, isso é super possível. É claro que se o seu ambiente de trabalho não permite, enfim, eu tô falando de uma forma geral, não só para trabalho. Utilizar camisas, eu tenho até um vídeo falando disso. Colocar a camisa aberta no botãozinho aqui, colocá-la com um decote ombro a ombro e fechar, fica a coisa mais linda do mundo. É uma forma ultra de aproveitar o que a gente já tem ali dentro do guarda-roupa, né? Outra forma super interessante é, mais uma vez, pensar no lenço. O lenço pode ser um lencinho, pode ser um lenção, pode ser um lenço médio, um lenço que você tenha, pode ser uma bandana, tá super em alta, né? Essa coisa de usar como máscara, né? Máscara caseira. Eu mesma lavei minhas bandaninhas todas e foi uma forma de refrescar isso na minha cabeça, assim. Então, assim, gente, tem várias formas de amarrar o lenço. Amarrar o lenço no pescoço, amarrar o lenço como uma tiara, amarrar no rabo do cabelo, fazer um acabamento do coque, amarrar na bolsa, amarrar no punho como bracelete, amarrar no negocinho que amarra a nossa sandália. Também fica super lindo, super estiloso. E eu tô falando de coisas, gente, pra vida. Eu sei que na quarentena, nesse momento, nem tudo a gente consegue aplicar, mas isso vai passar, né? Isso vai passar. E o conteúdo que eu trago aqui, eu quero sempre que seja um conteúdo que vocês vão levar pra vida. Na ideia de que vocês, cada vez mais, tenham conhecimento, didática e autonomia para tomar suas próprias decisões. O meu trabalho vai ser sempre pautado por isso, sabe? Outra coisa super legal de apostar e que é muito fácil, que a gente não precisa fazer aquisições, né, gastar dinheiro com isso, é apostar no mix de estampas. Eu sei que tem muita gente que não consegue, não gosta ou não sabe fazer, então comece apostando nos detalhes. De repente você tá com, sei lá, uma blusa listrada, aposte numa carteira ou numa bolsa de bolinha, se você não quiser apostar com a conjugação na sua própria roupa, né? Ou então, se você tá com a parte de cima de bolinha, pensa numa parte de baixo listradinha, mas que tenha os mesmos tons. Quando a gente conversa, né, as estampas tendo as mesmas cores, a fluidez, né, a harmonia é muito maior. Então, é uma super dica, é bem válido, assim. A primeira coisa para quem quer ingressar nesse mundo do mix de estampas é pensar na conjugação de misturas dentro do mesmo tom. Preto e branco com preto e branco, um colorido com outro colorido, ou uma estampa aqui e o inverso aqui, enfim, mais ou menos dessa forma. Ou, né, se realmente for uma dificuldade, comece com uma peça de roupa e vá para os acessórios, um sapato, uma bolsa, uma carteira, um lenço, né? A gente consegue ir, mais uma vez, os pequenos detalhes fazem toda a diferença nesse momento. Outra coisa que é super legal é apostar no high-low, né? Quando a gente faz uma junção de uma peça mais com uma peça menos. O que é uma peça mais com uma peça menos? Por exemplo, pode ser um tecido mais nobre, com acabamento mais fino, mais fluido, conjugado com um tecido mais rústico, como por exemplo, uma blusa de seda com uma calça jeans destroyed. A gente consegue um efeito high-low que traz, né, uma informação de moda riquíssima. Outra proposta de high-low super válida é pegar, sei lá, brilho, pedraria, alguma coisa que você tenha e compor com uma peça que seja mais, por exemplo, uma camiseta podrinha, uma saia de paetê e uma blusa podrinha também. É uma forma muito interessante de incrementar a produção, de incrementar o nosso look e sem que a gente precise comprar, é simplesmente fazer conjugações diferentes com o que a gente já tem no guarda-roupa. Lembra que eu falei lá no nosso Clube do Estilo da semana passada?
a questão da rotatividade, ou seja, vamos tentar pensar possibilidades diferentes para uma peça que a gente não usa ou usa muito pouco, né? Vamos tentar trabalhar em cima disso, vamos tentar praticar, exercitar em cima disso, porque com o tempo isso passa a ser natural. Vocês acham que quando eu comecei lá atrás eu tinha isso muito fácil, muito na mão, assim? Não era, é tudo uma questão de exercício, sabe? Por isso eu prego tanto isso pra vocês. Nada é muito fácil, nada cai do céu, pelo menos pra mim nunca foi assim, mas com persistência, com um pouco de informação e tudo mais, a gente consegue, a gente faz, né? A gente faz acontecer. Bom, último ponto aqui antes da gente ir para as peças é fazer o que se chama hoje, que tá super em alta, que é o tal do upcycling, que é um termo em inglês que nada mais é do que reutilização. O que é? Na verdade, reparar e reformar o que a gente já tem no guarda-roupa, né? Dando um ar diferente ao nosso look do dia e trazendo perspectivas diferentes a algo que a gente já tem no guarda-roupa. Então, por exemplo, quando você tem um vestido longo que não usa mais, ou que ele tá meio caidão, enfim, que você já cansou da cara dele, quem sabe transformar esse vestido numa saia longa. Ou por outro lado, se você tem um vestido midi, mas tá achando ele careta demais, muito senhoril, ou cansou dele midi, já tem outras peças midi, tá querendo uma outra possibilidade com ele, faz uma barra, pode fazer uma barra na altura do joelho, ou um pouco mais curta também. Então a gente consegue dar uma super renovada numa peça que você já usou e usou demais, mas às vezes você tem algum apego ali e tudo mais. Legal também é pensar numa blusa que pode se transformar num cropped. E o cropped, muita gente tem um preconceito com ele. O que é o cropped, né? É uma blusa mais encurtada, uma blusa curtinha mesmo. Muitas vezes as pessoas têm um preconceito com cropped, mas na verdade, com essa avalanche de modelos de calça de cintura alta, que eu particularmente amo, acho que favorece e acho realmente muito bonito, assim, a gente consegue fazer esse equilíbrio, essa compensação, né, da cintura alta com uma blusa mais curta, às vezes aparecendo um pouquinho só da barriga, ou às vezes nada, porque tem a compensação das alturas ali. Outra forma muito legal e muito bem-vinda nos dias de hoje é pensar em fazer decotes em camisetas básicas, né? Então, às vezes a gente tem aquela camiseta que a gente já surrou até, mas quer dar uma cavadinha nela para usar como uma lingerie à mostra. Hoje em dia a gente sabe, as lingeries são verdadeiros protagonistas dos nossos looks, né? Deixaram de ser coadjuvantes há muito tempo. Então, é uma forma também da gente repensar e renovar o nosso guarda-roupa de uma maneira muito simplificada, né? E ali na mão, assim. Nesses tempos de quarentena, então, tem muita gente cortando cabelo, pintando cabelo, que tal dar uma cortadinha nas roupas, sabe? Eu acho que as surpresas podem ser as melhores. Outra coisa que dá pra gente fazer também, que é muito legal, é pensar, por exemplo, jaqueta, ou jaqueta jeans, ou uma jaqueta, né, de outro jeito, pode transformar essa jaqueta num colete, né? Às vezes você tanto que é um colete, tem duas jaquetas encostadas ali, quem sabe não tá na hora de fazer daquela jaqueta um colete jeans. É uma forma muito legal, muito criativa também. A gente transforma um look, né, uma peça, e sem gastar um tostão, assim. Uma outra coisa legal que muita gente não sabe sobre essa possibilidade de customizar é que as calças jeans, quando a gente corta aquela parte do meio, sabe, a parte do meio do gavião, a gente corta e corta numa altura que a gente deseja, enfim, ela vira uma saia jeans. Aquela calça jeans vira uma saia jeans. Então, gente, hoje em dia no Google, né, tem milhares de possibilidades, de tutoriais, sabe, de coisas que a gente pode aprender gratuitamente, que a gente pode incrementar muito, e talvez esse seja o momento da gente fazer isso. E mais uma vez, se você nunca pensou na ideia de investir tempo, e eu tô falando de investir tempo nessa relação com o seu guarda-roupa, talvez a hora seja agora, porque isso é pra vida. Não tem quem não precise do guarda-roupa, não tem quem não tenha que ter uma relação saudável com o guarda-roupa. Tô sendo repetitiva porque isso é fato, sabe? Bom, então agora eu só vou mostrar aqui rapidamente, vai ser meio que no improviso, tá, gente? Não vai ficar talvez a imagem melhor não, mas eu vou tentar aqui, ó, acho que vai dar pra ver, né? Me falem aí. Seguinte, eu queria mostrar, vocês lembram que eu falei de algumas aquisições recentes? E eu falei que todas as vezes que eu faço uma aquisição, eu tento pensar
Em quais peças eu vou adquirir, desculpa, em quais peças eu vou conjugar aquela nova aquisição, né? Em respeito ao conceito de usabilidade, em respeito ao meu dinheirinho suado e tudo mais. Então, por exemplo, esse blazer que vocês viram que eu comprei recentemente, esse é um blazer marcante, esse é um blazer com personalidade. Ele é em veludo cotelê, nesse tipo um vermelho queimado, um terra, né, um tijolo. Aí você fala, mas é um blazer meio difícil de combinar. De fato, ele é uma peça que vai dar um up na minha produção, mas ainda assim eu quero multiplicar o que eu já tenho no guarda-roupa com ele. Então, algumas possibilidades que eu pensei. Eu peguei algumas partes de baixo, só porque não ia dar pra mostrar em detalhes pra vocês. Então, assim, ó, eu peguei uma calça pantalona, que eu vou compor com ela, e uma blusa de gola rolê preta. Pronto, essa é uma possibilidade. Aqui uma possibilidade um pouquinho mais ousada ou mais fashionista, que eu vou fazer um look monocromático. Entenderam? Eu vou colocar uma camisetinha preta por dentro e vou colocar a calça no subtom do blazer. Aqui eu segui a tendência dos tons terrosos e vou fazer essa misturinha com essa bermudinha que eu tenho. Não é um short, é uma bermudinha, não sei se tá dando pra ver. Ai, tá bom, tô vendo que tá bom. E aí eu acho que vai ficar bem legal, porque são todos uma mesma paleta, né? Uma paleta dos terrosos, uma cara bem outono. Outra possibilidade, que é fazer um pouco essa ideia do high-low, é brincar com essa minha calça destroy totalmente. Ela é de cima a baixo, destroy, estão vendo? E aí, ó, com uma camisetinha branca, vai ficar ultra mega power moderno. Então isso aqui dá pra usar com tênis, dá pra usar com escarpão, dá pra usar de diversas formas. E finalmente, só pra ilustrar, viu gente, senão eu ficaria aqui até amanhã, com essa saia, que é uma saia longa, jeans, e que eu acho que vai ficar uma produção muito poderosa nos dias mais frios, de repente até como botinha e tudo mais. Então tudo isso para ilustrar a ideia das 1001 possibilidades que a gente tem de compor uma mesma peça.